Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e chegamos ao final da aula de reformas administrativas e hoje nós iremos trabalhar a última grande reforma administrativa que nós tivemos, né? Que é a emenda constitucional número 19 de 1998, né? Professor, essa reforma aqui, você tem que saber disso, isso aqui é objeto de prova de concurso, visava implantar no Brasil o quê? Uma administração pública gerencial. Então, se perguntar para você hoje, qual que é o modelo de gestão adotado no Brasil, você vai ter que falar com todas as letras que é administração pública gerencial. Por que nós tivemos que fazer essa reforma da Constituição Federal? Porque em 1998, vou fazer aqui uma pequena ajuda à memória para vocês, nós tivemos a promulgação da nossa Constituição, a Constituição Federal de 88. Vocês já sabem, eu expliquei isso para vocês, essa Constituição ela foi o quê? Burocrática. Ótimo, bacana, né? E aí, professor, ela é engessada, ela não atende mais às necessidades da administração pública, ele colocou a administração pública, principalmente o poder executivo, em uma camisa de forças, sem flexibilidade, ou seja, regras bastante duras desde a época do DASP, lá de 1930. Né? Aí nós tivemos um evento muito importante no Brasil, 1994, não foi nosso tetracampeonato mundial, que eu tive a oportunidade de assistir todos os jogos pela televisão, mas eu assisti, né? Em 1994, no dia 1º de maio, nós tivemos a implementação do nosso Plano Real. Olha aí, né? O Plano Real visava combater 100% a inflação. Foi um plano bem sucedido e a administração pública falou, olha, se a gente continuar do jeito que nós estamos, o período inflacionário vai voltar rapidamente. Então surgiu em 1995 o quê? O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, onde traçou regras e estratégias para uma reforma do Estado, em especial uma reforma administrativa, no seu modo de gerenciar, que culminou aqui na emenda de 1998, a emenda número 19, e também nós tivemos a emenda 20, que era a reforma da Previdência, foi a primeira grande reforma da Previdência que nós tivemos, ok? Então vamos lá, a emenda número 19. A primeira coisa, eu tenho que falar para vocês do equívoco de 1988, isso aqui já é notório, né? Então a Constituição de 1988, a nossa Constituição atual, ela foi feita num momento de muita euforia, né? Ela é considerada a Constituição cidadã, ela é considerada a Constituição social, garante como direitos universais aí, sociais para todo o nosso povo brasileiro. Mas, no tocante à administração, ela tem grandes equívocos que precisavam ser corrigidos. Até para quê? Para aumentar a eficiência da própria administração. Então, o que aconteceu? Então, o Constituinte, quando adotou, em 1988, né, uma administração burocrática, estritamente rígida, regime jurídico único, estabilidade para servidor público, concurso público para todo mundo, estendeu as mesmas regras da administração pública direta para as empresas, assim, dificultando muito as empresas aí a forma de gerenciar. Ela voltou como se fosse 1930, na época do DASP, né? E a época, 1998, 88, não cabia mais essa situação. A Constituição irá sacramentar os princípios da administração pública, altamente centralizada, hierarquizada, rígida, baseada na ideia do controle por processo nos meios e não por resultados e objetivos, quando sabemos que a administração pública é também a administração das empresas modernas, estão hoje baseados na descentralização, na administração matricial, na confiança, no controle de resultados e não nos processos, né? Então, ou seja, o momento também que a sociedade passava em 98, 88, 98 era outro. E nós tínhamos que fazer essa reforma, e essa reforma foi feita em partes, né? A emenda número 19, ela poderia ter avançado muito mais, mas não avançou, né? Vem comigo aqui. Então, o que visava essa emenda, né? Essa emenda número 19? Ela visava, primeiro,
promover e estimular a eficiência dos serviços prestados aos cidadãos. É exatamente isso, ele quer buscar a eficiência dos serviços. Quem que é o beneficiário? É o cidadão. Então, o cidadão que tem que ter essa percepção de eficiência, né? Vem comigo. Viabilizar o fortalecimento da administração direta, né? Em especial, o núcleo estratégico do Estado. Em especial, o núcleo estratégico do Estado, que é a parte da administração pública responsável pelo planejamento, pela elaboração das políticas públicas, né? Descentralizar as atividades não exclusivas ou privadas, né, ou privativas do Estado, através de agências autônomas e das organizações sociais controladas por contrato de gestão. Aqui, especificamente, nós estamos falando da alteração da emenda artigo 37 da Constituição, parágrafo 8º, que a gente vai ler esse dispositivo já já, né? Visava que mais? Ele aumentou a participação dos usuários da administração pública direta e indireta na administração, aumentou o controle social, nós vamos ler o dispositivo, que é o parágrafo 3º do artigo 37, ele fez a previsão da avaliação periódica de desempenho do servidor público, inclusive trouxe a previsibilidade, se o servidor público não atingir o desempenho desejado, ele poderá ser exonerado, né? Definiu o teto remuneratório, tudo bem que o teto remuneratório passou por algumas outras emendas constitucionais, mas ficou a ideia, né? Porque nós tínhamos a Constituição anterior, existia a possibilidade de quê? De altíssimos salários, remunerações, subsídios, né? Aí veio a emenda e falou, agora você tem o teto, né? Hoje, o maior teto é a remuneração dos ministros, do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Falou sobre o controle rigoroso sobre a despesa pública com pessoal, aqui o artigo 69, inclusive quebrando a estabilidade do servidor público, caso seja necessário aí a readequação da despesa pública. Trouxe autonomia gerencial, orçamentária e financeira, o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, e trouxe também, mas vou colocar uma tentativa, né? Então eu coloquei tentativa de um novo estatuto jurídico para as empresas públicas e a sociedade de economia mista, né? Então, o novo estatuto, no caso, seria o CLT, né? Então, vem comigo, né? Principais alterações no texto da Constituição. Primeiro, aqui, artigo 37, né? Então, no artigo 37, trouxe o quê? A inclusão dos princípios da administração pública do princípio da eficiência, né? Então, nós temos aqui, administração pública direta e indireta, todos, né, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Vou colocar aqui para vocês, né? Esse eficiência aqui, tá? Significa gerencial, né? E esses outros aqui é o quê? São princípios burocráticos, né? Olha aí para a galera, né? Isso aqui já foi cobrado muito em concurso público. Você tem que saber que esse princípio da eficiência foi incluído no artigo 37 pela emenda número 19 de 98, né? Participação do usuário, né? Ou seja, ele deseja o quê? Que o usuário faça parte também, venha controlar, venha participar da administração pública. No parágrafo 3º, lá no artigo 37 da Constituição. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especificamente, primeiro, vem comigo, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. 2. O acesso aos usuários a registros da administração e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 33. Aqui vale você consultar a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, né? A disciplina da representação contra o exercício negligente, abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Então, isso aqui é a participação do
usuário. Outro dispositivo importante, o contrato de gestão, um dos grandes dispositivos para a implementação da administração pública gerencial. Nós já estudamos esse cara lá na aula de administração gerencial. Vem comigo. Artigo 37, parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre, né? Então, isso aqui é o contrato de gestão, é a autonomia, é a meta, o controle pelos resultados, né? Vamos lá, prazo e duração do contrato, né? Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações, responsabilidades dos dirigentes e a remuneração do pessoal, né? Novo regime de trabalho, né? Isso aqui é muito importante, né? Então, nós temos aqui, né? Olha só, o artigo 39, né? O que acontece? Ó, a União, os estados do DF e os municípios, olha só, na Constituição, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único. Olha ele aí. Então, regime jurídico único, né? Esse cara aqui é o estatuto, né? Né? O que acontece? O artigo 39 iria permitir o RGU, né? E também a contratação via carteira de trabalho, CLT. Está aí. A União, os Estados da EFTA tal, instituirão um Conselho de Política de Administração de Remuneração de Pessoal integrado por servidores. O que acontece, né? Esse dispositivo aqui, tá? Ele sofreu um questionamento por parte do Poder Legislativo, não lembro qual foi o partido político na época, né? Que falou que era uma ação direta de inconstitucionalidade. E essa inconstitucionalidade aqui, ela é uma inconstitucionalidade formal. O que aconteceu? Só para resumir para vocês, né? Você sabe que a emenda constitucional ela tem que ser aprovada em 2 turnos, né? 2 turnos em cada casa, né? E ela tem que ser aprovada por 3/5, né? Houve alteração no texto, né? No texto, só de redação aqui no artigo 39, salvo engano, na Câmara, e ela não foi repassada para o Senado, ou vice-versa, né? Ou seja, desrespeitou o quê? Desrespeitou o rito processual, né? Então, ela foi suspensa, graças a Deus, né? Vamos lá. Trouxe a quebra da estabilidade, né? A primeira trouxe primeiro a estabilidade do servidor em 3 anos, né? Com avaliação de desempenho, e trouxe também aqui o seguinte, né? Ó, a regra da estabilidade, né? O servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada e julgado, ok, Poder Judiciário, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurado ampla defesa, né? Ou seja, insuficiência de desempenho, ele poderá ser exonerado também, ele perderá o seu cargo, né? Outra quebra da estabilidade foi em relação à despesa, né? Um controle com despesa. Por quê? Porque a despesa com o pessoal naquela época teve que ter um choque, depois surge até a lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, no nosso querido estado do Mato Grosso, em 1995, nós gastávamos 82% da nossa receita com pessoal. O governador era um chefe de RH, só pagava folha de pagamento, não só isso se faz um estado, um governo, né? Então ele trouxe, né, a possibilidade de quê? Da exoneração do servidor estável, perder o cargo em virtude aí para combater a despesa, para reduzir aí a despesa com o pessoal, um assunto aqui inerente à AFO, né? Então, a quebra da estabilidade pela 2ª vez, né? Bacana? Então, esses aqui são aí os principais pontos. Aproveitando que essa aqui é a nossa última aula de reformas, eu fiz um apanhado geral. Vamos lá. Temos 4 grandes reformas, né? Na verdade, aqui é 36, é o 38, que é o DASP, né? É 37, tudo bem, criação do Estado aqui do DASP, né? Criação, né? Vamos lá, de um Estado nacional dotado de um serviço público meritocrático, né? Do DASP, ou seja, uma alta burocracia que estava lotada lá junto com Getúlio Vargas. 67, criação das condições necessárias
para a emergência do Estado desenvolvimentista, né? Como assim, professor? Como ele ia fazer isso? Com ampliação da administração pública indireta. 88, a Constituição, restabelecer as normas de funcionamento do Estado de direito democrático, adotando uma plena burocracia. 98, flexibilizar a administração pública de modo a torná-la mais eficiente, né? A administração pública gerencial. Esse era o objetivo de cada reforma, né? Conquistas de cada um. Todas as reformas foram importantes para o país, né? 37, a Constituição da arquitetura administrativa do Estado brasileiro. Então, essa Constituição aqui, eu garanto que deu o parâmetro do Estado brasileiro, até hoje a gente utiliza. 67, criação das condições para a descentralização da administração pública direta. Antes nós tínhamos apenas a administração pública direta, aí criou a indireta, né? 88, redemocratização do funcionamento da administração pública. E agora, 98, a criação de novos arranjos organizacionais e trabalhistas na administração pública federal, né? Teve problema? Sim, claro, tivemos problemas em cada uma delas. 37, autoritarismo, centralização, formalismo em excesso, persistência do clientelismo, que era a prática patrimonialista, se adentrou na burocracia, aí que ferrou tudo. Em 67, né, o esvaziamento do núcleo do Estado, ou seja, administração pública direta, isoformismo organizacional, expansão descontrolada da administração pública indireta, os militares perderam o controle das empresas, né? 88, enrijecimento excessivo, isonômico, né? As regras de transição desastrosas, né? O retorno ao formalismo, o desbalanceamento entre os poderes, né? Então, houve toda essa questão de 88 e 98, a problemática implementada dos novos arranjos organizacionais é o que não conseguimos implantar ainda alguns preceitos ainda do plano diretor. Falta sustentabilidade dos projetos, principalmente na área de saúde e segurança, né? Pronto, vamos fazer alguns exercícios? Vem comigo aqui. Prefeitura FCC 2018, cargo de analista. Uma inovação adotada a partir da emenda constitucional número 19, de 98, que pode contribuir para a modernização da administração pública do Brasil né? Ou seja, estamos falando da emenda 19. O que ela trouxe, né? Descentralização dos serviços públicos, né? Descentralização. A descentralização dos serviços públicos, ele é um documento do Decreto-Lei 200, especialmente, né? Então está errada, né? Está errada essa questão aqui, né? Está errada essa questão. B, obrigatoriedade de licitações da administração pública. Esse cara aqui, vou anotar aqui para a galera, né? Decreto-Lei 267, esse cara aqui, obrigatoriedade da licitação, é um comando da Constituição de 88, né? Letra C, instituição dos contratos de gestão, exatamente, né? É um dispositivo aqui da emenda 19, né? Emenda 19 de 98, é exatamente esse papel. Privatização das empresas estatais, né? Não. Terceirização das funções da administração pública, também não. Ou seja, gabarito correto é a letra C. Gabarito correto é a letra C, né? Bom, pessoal, é isso aí, né? Terminamos aí essa aula. Realmente essa aqui é uma aula curta, a gente não tem muita coisa para falar. Não é uma aula de direito constitucional, é só com foco da reforma administrativa, né? Tudo bem? Vem comigo, vamos fazer o nosso grande encerramento aqui. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Eu sempre falo, cara, eu tenho muito serviço, cara. Então eu sei que não vou dar conta, mas o importante é o quê? É todos os dias você manter uma rotina e executar esse serviço, essa sua tarefa, que você consegue chegar lá. É a vida, é a rotina do concurseiro. O concurseiro tem que manter a rotina. Quem conseguir manter uma rotina vai passar em qualquer concurso. Pode escrever isso que eu estou dizendo. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.